de imposto apresentado em 2018, a França ocupa o primeiro lugar em percentual de impostos. A colocação do Brasil neste ranking é o 18º e o seu percentual de impostos é de 31,1%. Hoje, nossa quarta de poder vai falar sobre a moeda, a boca do peixe. Estamos já há algum tempo estudando, né? No primeiro século, na região em que Jesus viveu, também havia impostos anuais a serem pagos. Aos judeus e aos romanos. No estudo de hoje, veremos um milagre de Jesus relacionado. Vamos pegar as nossas Bíblias e abrir lá em Mateus 17. Mateus 17, capítulo 22. A gente vai ler do 22 ao 27. São 6 pessoas. Pode me ajudar? Capítulo 22. Capítulo 17, versículo 2. Na Galileia, disse: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Júlia, pode ler o 23? E este o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Samuel 24, por favor. Tendo eles chegado a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro e os que cobravam as dracmas e lhe perguntaram: o vosso mestre não paga as dracmas? Daniel 25. Pelo 26. Irmãos, pode ler o 27? Mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso, vai até o lago, joga um anzol e puxa o primeiro peixe que você fizer. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Então, Jesus e os discípulos estavam em uma viagem pela Galileia. Ele preferiu instruí-los em vez de trabalhar em favor das multidões. Em outro momento, Jesus já estava já havia explicado para prepará-los para que o que viria lhe falou sobre sua morte e ressurreição e que seria entregue na mão dos inimigos. Aproveitou essa viagem para conversar com eles a respeito novamente. E mais uma vez, eles não compreenderam. Ficaram tristes, mas iniciaram uma disputa para ver qual deles era o maior no reino de Deus. E chegaram a Cafarnaum
aconteceu uma situação embaraçosa e ao mesmo tempo humilhante. Havia lá um coletor de impostos que cobrava a taxa do templo. Essa era uma taxa civil, mas uma contribuição religiosa exigida de todo judeu anualmente para a manutenção do templo. O cobrador de imposto foi para falar com Pedro e, em vez de falar com Jesus, e perguntou: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro achou que o funcionário se referia à lealdade de Jesus ao templo. Quis defender Jesus e não o consultou. Respondeu logo: claro que pagam. Pedro conhecia que a lei para imposto anual do templo era diferente para as pessoas comuns e para os sacerdotes, levitas e profetas. Nos dias de Cristo, os sacerdotes e levitas eram ainda tidos como especialmente consagrados ao templo, não lhes sendo exigida a contribuição anual para a manutenção do mesmo. Os profetas também estavam isentos desse pagamento. Requerendo o tributo de Jesus, os rabis punham à margem seus direitos como profeta e mestre e tramavam como uma pessoa comum. Lá em Desejado de Todas as Nações, a gente vai ler aqui: a régua de pagar, a recusa de pagar o tributo seria considerado como deslealdade ao templo. Segundo o conceito dos rabis, um gravíssimo pecado. A atitude do Salvador para com as leis dos rabis e suas positivas reprovações aos defensores da tradição proporcionaram pretexto para a acusação de estar ele procurando deitar por terra o serviço do templo. Agora os inimigos viram o ensejo de lançar descrédito sobre ele. Do coletor dos tributos encontraram um pronto aliado. Essa foi uma outra armadilha que os líderes religiosos armaram para Jesus. Em toda e qualquer oportunidade, eles queriam minimizar a obra do Redentor de Cristo. Sua influência diante do povo e sua divindade. Hoje em dia é comum a gente encontrar pessoas que pretendem diminuir a divindade de Cristo, de Deus Pai e do Espírito Santo. No entanto, a incredulidade não interfere na identidade e existência de Deus. A cada dia cresce a quantidade de ateus e de pessoas que dizem acreditar em Deus, mas não se relacionam com Ele como um ser divino. Não o reconhece como seu Salvador e Senhor. A descrença se apodera deles e a esperança vai se apagando aos poucos. Observe no relato bíblico que Jesus se posicionou com elegância e sabedoria nessa situação embaraçosa, sem discutir sobre seu direito de não pagar a taxa religiosa, porque ele era um líder religioso. Ele orientou a Pedro. Ele falou: vai ao mar, joga o anzol e puxa o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores
para pagar o meu e o seu imposto. Note que Jesus agiu com naturalidade e, por ser Deus, ele fez um milagre, fez o impossível. Com esse milagre, Jesus nos ensina não nos colocarmos desnecessariamente em oposição ao que está estabelecido. No que for possível, devemos evitar que nossa fé seja mal interpretada, sem sacrificar nenhum princípio da verdade. Os debates devem ser evitados sempre que possível. Irmãos, no dia a dia surgem diversas situações na nossa vida de violações de direito, alguns maiores e outros menores. Há pessoas que preparam armadilhas para nós. Umas tentam diminuir o nosso valor. A injustiça e maldade vinda de pessoas em quem confiamos. Há também os contratempos menores que normalmente geram discussões, que nem no trânsito, na nossa vizinhança gera discussão, e também na nossa família também gera discussão, e na igreja, na nossa família, a família aqui é nossa família também. Seja qual for a situação, o melhor a fazer é seguir o exemplo de Cristo. Ele tomar uma decisão em que a identidade nossa e a fé sejam preservadas e o debate seja evitado. Vocês sabem que há 3 anos atrás eu tive que sair de dentro da minha casa, por livre e espontânea pressão. Então, no momento, o pai dos meus filhos, ele não entendeu. Mas, de uns tempos para cá, ele estava entendendo o porquê de nós ter saído de dentro da nossa casa. Porque eu, no meu pensamento pequeno, eu achei melhor evitar. E é isso que Cristo quer da gente. Que a gente não vá debater. Mesmo que a gente tenha razão, a gente não há necessidade. Em resumo, o milagre estudado hoje nos apresenta 3 reflexões. A incredulidade em Deus não é indiferente na identidade divina. Deus continua sendo Deus. Nem diminui a atuação dele na história mundial e nem na nossa vida. As gerações vêm e vão, e o Senhor permanece eternamente. A incredulidade interfere na fé pessoal, na esperança, na disposição em servir, em apoiar e em colaborar. A segunda reflexão nossa devemos manter nossa identidade cristã na medida do possível, evitar debates. Um dos objetivos da vida cristã é mostrar o amor de Deus ao mundo. Debates agressivos de maneira alguma contribuem para essa finalidade. E a terceira é parte do compromisso cristão estar em dia com as obrigações tributárias. Quer dizer que nós todos temos que pagar nossos impostos, conforme solicitados pelo governo. Então, meus irmãos, hoje, o que vimos hoje é evidência forte de que Deus continua
a providenciar o que é necessário para a nossa vida, como acontece nas questões do pagamento do imposto. Não há necessidade de criar oposição e debate para comprovar que está certo ou errado. Quem sabe, né? Deus provê sempre em todas as situações. Ao meu caso, né? E o meu Deus e o seu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que você e eu precisamos. Amém? E para a gente terminar o nosso culto hoje, vamos louvar a Deus com o hino de 361. Desculpa, deixa vocês falar, né? Não era mais discípulos ali, mas Jesus mandou entregar só para pagar o Pedro, né? Isso. Jesus ali, ele sempre não pagasse um pouco, mas depois um pouco, né? Mas é porque eu, no meu caso, eu pensei que ele foi meio que adiantado, né? É porque naquela época, você vai colocando no contexto, só os maiores de idade pagavam imposto. Os outros discípulos, por que eles pagavam? Eles eram de menores. E aí Jesus ali estava, lógico, como você falou, não brigar, não levar em consideração, só que se Pedro falasse nada, Jesus ia provar que ele era um profeta, né? Que ele era homem de Deus. Mas ali, em todo o contexto, vemos que Jesus, ele não quer saber de briga, mas ele provou ali o seu. Pegar um lugarzinho aqui e sentar. Vamos nos colocar de pé então, para levar uma palavra para o Deus e cantar um hino, aqueles que souberem com todo entusiasmo. Resolve pelo seu
Oremos. Pai amado que habita nos céus, te agradecemos por este momento que passamos. Pedimos ao Senhor que venha atender a cada pedido que foi feito nesta noite. Nos leva de volta para casa na tua santa e boa proteção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, deixa eu só dizer antes de vocês orarem sair.